Bia, você pode fazer a leitura do texto bíblico para a gente? Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então, oraram bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhes fizeram promessas. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, que a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a gente está olhando para o livro de Jonas. E assim, eu não tenho tempo agora de repetir tudo que eu falei semana passada. Então, se você não estava aqui, depois escuta no Spotify, tá bom? Porque não vai dar para recapitular tudo. Mas só para a gente poder ficar todo mundo sintonizado, nós vimos semana passada que Jonas é uma novela hebraica. O que significa? Significa que o livro de Jonas é uma ficção baseada na realidade. Tá? Uma ficção baseada na realidade. O que é a ficção? A ficção é a história em si, incluindo o relato do peixe. Né? Todo mundo conhece a história do Jonas por causa do peixe. E tudo isso é uma ficção que foi construída baseada em algo que era real. Né? Então é uma mentira a história? Não, não é uma mentira. É como se fosse uma grande parábola, uma parábola estendida. Tá? A realidade é que existiu de fato um profeta Jonas. E esse profeta viveu séculos antes desse livro ser escrito. A data do livro, o livro foi escrito depois do cativeiro da Babilônia, conforme a gente falou aqui no culto. Então, assim, havia um sentimento de xenofobia no povo de Israel. O que é isso? Como eles tinham sido capturados, né, por um povo estrangeiro, eles tinham um sentimento muito forte de nacionalismo e um medo dos estrangeiros, o medo dos de fora, o medo de se contaminar com a cultura pagã. Então, Jonas, esse profeta que existiu séculos antes, provavelmente ele era lembrado na época como um herói nacionalista. Né? E aí o objetivo, então, dessa novela é trazer a memória desse profeta, né? Mas com muita ironia. A gente viu que o livro de Jonas é um livro cheio de ironia. Por quê? Porque Jonas funciona como um antiprofeta. Né? Ele é um anti-herói. Por quê? Porque vem a palavra de Deus para ele, e todo profeta, quando recebe a palavra de Deus, obedece. Mesmo que ele tenha medo, mesmo que ele tente negociar com Deus, mas ele obedece. Jonas, o que ele faz? Ele foge. Então a gente viu que, na verdade, Jonas ele
funciona como uma espécie de espelho para o povo de Deus. Quando a gente olha para Jonas, a gente tem que se enxergar. O povo de Deus fechado, o povo de Deus nessa lógica de gueto, querendo ficar escondido, né, e não ter contato com os de fora. O livro de Jonas serve exatamente para a gente poder entender que não. Deus quer que a gente vá para os de fora. Deus quer que a gente saia do nosso pequeno... Somos um pequeno povo muito feliz, né, como dizia o cântico antigo. Ou seja, o autor quer nos mostrar que o povo de Deus não podia continuar nessa lógica deles de fechar as fronteiras, né, e que, na verdade, Deus chamou eles para irem e serem uma bênção para as nações. Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa reflexão e a gente vai olhar para 3 aspectos dessa história. Primeiro eu vou falar da tempestade, depois Jonas e o mundo, e aí o verdadeiro Jonas. Então, a tempestade, Jonas e o mundo e o verdadeiro Jonas. Então, em primeiro lugar, a tempestade. Jonas está fugindo para Tarsis, que é a direção exatamente oposta de onde Deus o queria. Então, uma forte tempestade se abate sobre o navio. Verso 4 e 5. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. O que a gente precisa aprender dessa passagem? Em primeiro lugar, às vezes as tempestades elas se abatem sobre nós e a gente não tem nenhum controle sobre isso. Na Bíblia, o mar tempestuoso, né, ele possui um aspecto simbólico importante. Por quê? Porque ele nos lembra as águas caóticas pré-criação. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, no comecinho do livro de Gênesis, está escrito: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, um comentarista bíblico fala assim para a gente: nas culturas e lendas antigas, o mar é um símbolo de destruição que ninguém era capaz de deter. O oceano em plena fúria era um poder ingovernável, inexorável. Ou seja, o que a tempestade representa para a gente é um poder maior do que nós, sobre o qual a gente não tem controle, que ameaça nos destruir. Então, o que pode ser a tempestade para a gente, né? Quando você é adolescente, a tempestade pode ser, de repente, sei lá, o fora de um crush, né? Uma coisa que você está ali naquela expectativa e tal, leva um fora, parece que teu mundo acabou, né? Ser excluído da turma talvez seja uma tempestade. A pressão do vestibular, de escolher uma carreira, tudo isso muitas vezes é uma coisa assim que eu vejo muitos adolescentes hoje ficam ansiosos de fato, com medo, né? E aliás, saíram pesquisas recentes mostrando que pela primeira vez no Brasil, o número de crianças e adolescentes com ansiedade é maior do que o número de adultos. Então, pode ser a tempestade que você está passando. Quando você é jovem, a tempestade pode se parecer com um emprego frustrante. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem o emprego que a gente quer. A gente não tem emprego que a gente gosta, a gente não tem emprego que paga aquilo que a gente acha que a gente merece, né? E muitas vezes isso é muito desanimador. Então, pode ser a tua tempestade. O dilema entre ficar solteiro ou namorar, né? A gente está lá jovem, né? E a gente não sabe se namora, se casa, se compra uma bicicleta, né? Como diz o ditado. Às vezes é tua tempestade. Aí a gente cresce um pouquinho mais e a tempestade pode se parecer com um casamento complicado. Quantas vezes você está casado e aí vem o dia a dia, vem o cotidiano e você percebe de repente que não é aquilo que você imaginou, né? Não é aquilo que você projetou, que você idealizou. Às vezes você está casado, está querendo ter filhos, mas não consegue ter filhos. A infertilidade, para muitos casais, é uma tempestade. É algo que machuca muito o coração, né? O desemprego, né? Chorou aqui pedindo para Deus nos abençoar. Quantas vezes, né? A pessoa fica sem emprego e aí começa a mandar currículo e tal, começa a vir conta, boleto, e você não sabe de onde você vai tirar. Isso é uma tempestade que causa muita ansiedade, que gera muito medo. Quando você tem um filho ou uma filha doente, ou então você recebe ali um diagnóstico que teu filho ou tua filha precisa de um cuidado especial, isso gera muito medo, muita preocupação no coração dos pais. É uma tempestade forte que às vezes a gente tem. Pais idosos que demandam cuidados. Às vezes um relacionamento difícil, o pai começa a ficar teimoso, né? A mãe começa a ficar teimosa.
Tudo isso é uma tempestade. Às vezes, um diagnóstico grave, nosso ou de uma pessoa que a gente ama, também é uma tempestade séria que a gente passa. O que é importante a gente entender? É que a tempestade revela nossos medos, dúvidas e inseguranças. O que você faz no meio da tempestade? Isso leva a gente ao segundo ponto. Jonas e o mundo. É interessante a gente observar a reação dos marinheiros e a reação de Jonas diante da tempestade. Então, primeiro vamos olhar para os marinheiros. Versos 4 e 5 diz o seguinte: os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram cargas no mar. Tem um escrito rabínico antigo chamado Pirkei de Rabi Eliezer. Nesse escrito diz que no navio tinham cerca de 70 línguas. 70 é um número simbólico, representa as nações do mundo. Isso é por conta lá de Gênesis 10, depois do dilúvio, quando os filhos de Noé, eles começam a povoar de novo a terra. Se você pegar e contar a lista de nações, você vai ver que são 70 nações. Então, toda vez que você vê o número 70, 72 na Bíblia, está querendo falar do mundo. E mesmo que isso não seja verdade, que seja só uma lenda em cima da lenda, o próprio texto diz para nós que os marinheiros gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. Ou seja, os marinheiros não conhecem o Deus de Jonas, cada um tem o seu próprio Deus. O que significa que aquele navio, na verdade, é o navio da diversidade. Diversidade de credos, diversidade de culturas, de línguas. Os marinheiros representam o mundo, as nações, os povos que não possuem um relacionamento íntimo com o Deus de Jonas, com Yahvé. E o que eles fazem? Primeiro, eles gritam por socorro aos seus deuses. E aqui a gente tem mais uma lição. A tempestade revela quem são os nossos deuses. Diante do caótico, diante daquilo que dá medo, diante daquilo que ameaça nos destruir, nós recorremos aos nossos deuses. E não importa se você é uma pessoa religiosa ou não. Diante das tempestades da vida, os nossos deuses se revelam. Em quem que você confia quando algo te ameaça? Para quem que você grita por socorro? Quem é que te socorre? Deus? O dinheiro, o poder? Ou a força, a violência? A beleza, a sedução? A inteligência, a tecnologia? A família, a comunidade? Só para a gente pensar. No domingo, depois do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, em Nova York, dizem que nas igrejas, que uma semana antes estavam as mínguas, as moscas, tinha filas que dobravam os quarteirões para assistir os cultos nas igrejas. Por quê? Porque diante do absurdo, diante do inimaginável, diante daquilo que, de repente, mostra a nossa fragilidade, a gente sempre busca uma resposta. Aquilo que responde a perguntas como: onde você deposita suas esperanças últimas? O que é que dá sentido para a tua vida? Aquilo que responde essas perguntas, geralmente é o teu Deus verdadeiro. A resposta a essas perguntas apontam para aquilo que você adora, independente se você é uma pessoa religiosa ou não. Onde você bota a tua esperança? Portanto, a tempestade gera um despertamento espiritual naqueles marinheiros pagãos. E o mesmo acontece conosco. Mas não é só isso que eles fazem. Repara numa coisa, o verso 5 diz: e para que o navio ficasse mais leve, jogaram cargas no mar. Ou seja, eles estavam dispostos a abrir mão de seus pertences, seus tesouros, para salvarem as suas vidas. E mesmo depois de descobrirem que Jonas é o culpado daquela situação, mesmo Jonas falando que eles deveriam atirá-lo no mar, eles não fazem isso imediatamente. Eles lutam contra a tempestade para tentarem salvar a vida de todos, inclusive de Jonas. Em vez de fazerem isso, em vez de jogarem Jonas no mar, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. E é interessante isso, porque parece que aqueles que não conhecem o Deus de Jonas, eles não conhecem Yahvé, eles não conhecem o Criador de tudo, do céu, da terra e do mar. Aqueles marinheiros pagãos estão mais preocupados com a vida do que o homem de Deus.
Porque onde está Jonas quando a tempestade se abate? Verso 5 diz: porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, fala para a gente que Jonas roncava alto, né? E no começo da história a gente vê que Jonas desce até Jope, agora ele desce até o porão do navio, e no próximo capítulo, semana seguinte, a gente vai ver que ele desce até o fundo do abismo. E aí um comentarista bíblico fala para a gente que a palavra descer e a palavra dormir profundamente, elas não têm o mesmo significado. Mas no hebraico elas têm um som muito parecido. É quase como se o autor quisesse mostrar para a gente que o sono de Jonas é uma continuidade desse descer de Jonas. Ou seja, Jonas se isola no porão. Ele está tão absorvido com seus próprios sentimentos, tão preocupado com as suas dores, tão focado na sua mágoa, que ele dorme o sono da melancolia, o sono da morte. Ele pretende se isolar do mundo e ele não quer estar nem aí para os outros. Percebe? Jonas está completamente insensível para aquilo que se passa à sua volta. E aqui a gente tem outra lição importante. Às vezes, preste atenção nisso, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, parece que se importam mais com a vida do que aqueles que fazem parte do povo de Deus. Às vezes parece que os pagãos estão mais comprometidos em salvar a vida do que os homens de Deus e as mulheres de Deus. Ou seja, parece às vezes que o povo de fora da igreja está mais engajado e mais comprometido com a justiça, em salvar o mundo, em salvar a vida, do que a própria igreja. É interessante isso, né? Porque esse domingo a Raquel Arouca, o pessoal me chamou de pastor Arouca, né? Por causa dos copinhos. Mas a Raquel, ela fez uma live, né, muito interessante sobre o desafio do desafio ambiental, né, do cuidado socioambiental. Gente, a gente está vivendo um tempo de mudanças climáticas. A gente está vendo as consequências trágicas das mudanças climáticas. Não sei se vocês lembram, né, porque a nossa memória é curta. Ano passado, no Amazonas, cara, o rio Amazonas ficou seco, em alguns trechos dele. Ficou extremamente seco. Agora a gente viu o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Tamanho da tragédia. E aí está todo mundo no mesmo navio, que é o planeta que a gente vive. Mas parece que o povo de fora da igreja está mais preocupado em salvar do que o povo de dentro. A gente só se mobiliza depois que a tragédia aconteceu. E aí lá na live, um cara chamado Mateus, que estava participando da live, é um cara que falou assim, cara, eu trabalho a semana toda com o Banco Mundial, com a ONU, mobilizando projetos, né? Ele falou assim, e o cara falou isso, parece que o povo de fora da igreja está mais preocupado em salvar do que o povo de dentro da igreja. E aí a Raquel falou uma coisa interessante, teve um ano que ela foi participar de uma reunião lá em Brasília, dentro do ministério, e aí não foi o ministro, foi o assessor do ministro, né? Ele virou para o pessoal que estava reunido, que eram representantes das igrejas, e falou assim, cara, vocês estão na nossa frente, porque falou assim, o nosso trabalho é de gerar valores, né? A gente primeiro tem que mudar os valores para depois mudar as ações das pessoas. Ele falou assim, vocês já têm os valores, vocês acreditam num Deus criador, que criou o planeta, que criou o mundo, que fez tudo com beleza, fez tudo perfeito. Ou seja, vocês estão na frente em termos de compreender os valores para poder salvar o mundo. Eu não entendo por que vocês não agem. Ou seja, os de fora parecem que estão mais comprometidos que os de dentro. Então, gente, por isso que o capitão repreende, né, Jonas? Verso 6. O capitão do navio entrou ali e disse, como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. É interessante que a forma que o capitão fala com Jonas, principalmente no texto original, são as mesmas frases que Deus falou para Jonas no começo da história. Jonas, levante-se e grite contra Nínive. Levante-se e proclame e anuncie. Percebe a ironia do texto? A gente tem um pagão ensinando o homem de Deus como que ele deve orar. E de maneira semelhante, a igreja evangélica do Brasil vive um momento no qual parece que as pessoas de fora, os descrentes,
muitas vezes dão uma aula de cidadania, de compaixão, de amor ao próximo, de respeito ao diferente, de humanidade, do que a gente mesmo. Então, como é que a gente pode despertar do sono e deixar de ser um peso morto no navio para a gente poder enfrentar as tempestades da vida? Isso leva a gente ao terceiro e último ponto, o verdadeiro Jonas. No fim das contas, o que acalma a tempestade é o sacrifício de Jonas. Acompanha comigo o verso 14 e 15. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, porque tiramos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, quem estás fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Os comentaristas bíblicos, eles não entram num acordo do porquê que Jonas permitiu e pediu para que os marinheiros jogassem ele no mar. Alguns comentaristas falam assim, para alguns, finalmente Jonas se submeteu à vontade de Deus e assumiu a culpa dele. Para outros, Jonas preferia morrer do que ter que ir lá falar para os pagãos malditos de Nínive. Percebe? É o oposto, né, uma coisa da outra, né? Será que Jonas se submeteu a Deus ou ele estava sendo rebelde contra Deus? Eu acho que é alguma coisa no meio disso tudo, né, no meio dessas duas opções. Porque parece que ele começa a se despertar, não porque ele olha para Deus, mas porque finalmente ele olha para quem está em volta dele. Algo se move dentro de Jonas, fazendo ele enxergar a situação que ele colocou os marinheiros. Olha o que diz o verso 12. Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Eu sei que foi a minha culpa que essa tempestade caiu sobre vocês. É como se pela primeira vez Jonas olhasse para alguém além de si mesmo. É como se Jonas dissesse: a vida de vocês está em perigo por minha causa. Olha o mal que eu causei em vocês. Vocês vão morrer por causa de mim, isso não é justo. Eu deveria morrer por causa de vocês. Então eu vou morrer, para que vocês não morram. Mas eles lutam para se salvar, eles se esforçam para chegar até a praia, mas o esforço deles não é suficiente. Finalmente, eles atiram Jonas no mar. Então, o mar se acalma. É interessante que toda a passagem fala de medo. Você percebeu? Lá no comecinho, começa a tempestade, versículo 4 e 5, e eles estão com medo. Aí no verso 10 e 11, a tempestade piora. E diz que os marinheiros ficaram apavorados quando descobriram o que Jonas tinha feito. Então vem o capítulo 15, 16, eles jogam Jonas no mar, a tempestade se acalma. O que você espera que aconteça? Que eles percam o medo, né? Mas o que acontece de fato? Eles ficam com mais medo ainda, eles ficam agora com medo de Deus, mas ficaram com tanto medo do Senhor. Outras versões falam, eles foram, o medo dominou eles. Por que com o fim da tempestade, eles ficam com mais medo ainda? A gente leu o Salmo 130, verso 4. Lembra? Tu me perdoas e por isso eu te temerei. Tu me perdoas e por isso eu te temerei. É impossível a gente ler essa passagem e não lembrar do episódio do Evangelho de Marcos, quando Jesus acalma uma tempestade, lá em Marcos 4. Percebe? Os dois episódios são idênticos. A tempestade assustadora, o barco prestes a afundar, o homem de Deus dormindo, as pessoas que estão em volta, né, os marinheiros, os tripulantes, acordando o cara que está dormindo e falando, você não se importa, né, que tudo isso aconteça? E no final, os marinheiros mais assustados ainda com o mar calmo do que com o mar revolto. Só tem uma diferença das duas histórias. É que Jonas foi lançado no mar e Jesus não.
Ou será que Jesus foi lançado no mar? Não? Tem certeza? Sabe, quando Jesus foi questionado pelos religiosos sobre a sua autoridade, eles pediram para ele um sinal. E Jesus falou assim: o único sinal que vocês vão receber, eu falo assim, uma geração mais perversa pede um sinal, mas o único sinal que vocês vão receber é o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus é o verdadeiro Jonas. Ele é o verdadeiro Jonas. A tempestade, lá em Jonas fala assim: a tempestade é minha culpa. Vocês não merecem morrer, por isso eu vou morrer por vocês. E Jesus olha para nós e diz: a tempestade não é minha culpa. Eu não mereço morrer, mas eu vou morrer por vocês, para que vocês possam viver. Por que eles ficam com mais medo no final, quando a tempestade se acalma, do que no começo? Sabe por quê? É porque diante de um sacrifício de amor, feito no nosso lugar, a única atitude que a gente pode ter é se curvar e confessar que a gente não é capaz de nada. E adorar aquele que nos perdoou, aquele que se entregou por nós. Eu queria encerrar com uma leitura de uma passagem do Tim Keller comentando essa passagem do Evangelho. Ele fala assim: Jesus foi atirado à única tempestade que de fato pode nos afundar. A tempestade da justiça eterna, da dívida que temos por causa da nossa transgressão. Essa tempestade não se acalmou enquanto não o arrasou por completo. Se a visão de Jesus entrando de cabeça curvada dentro da maior tempestade de todas está gravada no âmago do seu ser, você jamais dirá: Senhor, tu não te importas? E se sabe que Ele não... Rodolfo. E se sabe que Ele não abandonou você nessa tempestade, o que o faz pensar que Ele abandonaria nessas tempestades bem menores que está enfrentando agora? E um dia, evidentemente, Ele voltará e acalmará todas as tempestades por toda a eternidade. Se permitir que essa certeza penetre no âmago do seu ser, saberá que Jesus ama você. Saberá que Ele se importa com você. E terá então poder para lidar com qualquer coisa na vida com equilíbrio.